con, vamos a comenzar nuevamente con nuestro volumen 11. Entonces vamos a leer a 11:10, ¿sí? Para continuar con mergulhando estas verdades del libro de Seu, que como estamos falando, a gente tem que poner toda a sua vontade, não somente para ler, mas para fazer vida cada verdade que Deus trouxe agora para a nossa vida, mas também para a nossa alma, porque isto deve ficar em nossas potências, nossas três potências de nossa alma, porque Deus tem que desafogar todo o seu amor por meio dessas potências, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Tem que desafogar todo esse fogo divino que hoje fala, né? Evangelho, do Evangelho, né? Esse fogo que Jesus quisiera que estuviera ardendo já, né? Todas as almas desse amor, desse fogo divino em cada um de seus atos. Então vamos a começar, né? Estas leituras, tá? Vamos É, começar, Vera, e Verinha. como Sim. no volume 11, né, no tempo de março 8, 1912. O que significa vítima? Esta manhã o padre G ofereceu-se vítima a Nosso Senhor. Eu estava pedindo e oferecendo para que eu o aceitasse. E meu amável Jesus me disse: Minha filha, eu aceito de bom grado. Diga-lhe que sua vida não será mais a sua, mas a minha. Aliás, escolho vítima da minha vida oculta. Minha vida oculta foi vítima de todo o interior do homem, assim que deu satisfação pelos pensamentos, desejos, tendências, afetos maus. Então, Tudo Verinha, isto que, perdão um pouquinho. Então, Verinha, isto que é uma verdadeira alma vítima, uma verdadeira vítima do amor, né? O isso, verdadeiro exemplo é nosso Jesus, que nós temos que deixar, todos agora, como verdadeiras vítimas, deixar nossos pensamentos, desejos e inclinações e refazer todos esses actos que tiene o homem que lo afastan de Deus, né? Isso é verdadeiramente ser uma vítima. E uma coisa muito importante de ser uma alma vítima é que é oculta. Isto não se vê, não é para que as pessoas olhem para você e digam, ah, mira, ele está fazendo isto por Jesus. Não, isto é em nosso interior. É uma vida oculta, é uma vida recolhida em Jesus totalmente, tá? Essa parte bem interessante aqui, que ele fala, e me chamou muita atenção quando eu li, antecipado, né, que eu li, porque ele fala assim, minha vida oculta foi vítima de todo o interior do homem. Então, o nosso interior deveria, não estou dizendo que tem, né, mas deveria ter, ser formado por todo o interior de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele refez todo o interior do homem, incluso nós que estamos aqui também, e aos que vêm no futuro. E ele fala bem interessante, eu achei bem interessante, que ele fala assim, ele fala, de modo que, de modo que compensei pelos pensamentos, desejos, inclinações, afetos ruins. Aí eis a questão que me chamou a atenção, que me fez refletir. Mas por que a gente tem desejos, afetos, pensamentos que não deveríamos ter? Entende? E por isso que Jesus tomou tudo isso e ele refaciou todo o interior do homem, né? Sim, Todos os atos interiores que tem o homem. E cada um, exato. ele refaciou ao Pai, dando-lhe a glória por cada um desses atos, não? Por causa das inclinações, desejos, todas as coisas que nos afastam dele. Ele correspondeu, reparou e correspondeu
pelo amor de todos nós. Mas é um amor eterno e divino, é a diferença, né? sim, É um amor eterno e divino. E agora nós temos essa oportunidade, né, também de fazer essa vida oculta, essa refazer todo o interior do homem, uhum, e compensar por esses desejos, pensamentos, reparar por tudo aquilo e compensar agora a Jesus por esse amor e por esse estado de vítima oculta dele. E agora nós voltamos para esse estado, tomamos esse estado de vida oculta sim, de Jesus em nossa alma. Isso é algo muito bonito, né? Poder viver essa vida oculta continuamente com Ele e estar falando continuamente ao Pai e uhum, reparando continuamente ao Pai de de todas as coisas que a humanidade fez sim. e que a humanidade dá essa dor a Deus, né? E tem um ponto interessante você falando sobre isso, porque aqui a gente está no 11, e para a gente poder ter essa vida interior, é necessário que a gente passe pelos processos de abandono, desapego, de tirar os pensamentos maus e nos revestirmos dos pensamentos de Jesus, entende? Nos Sim, revestirmos, possuirmos os Já tá, pensamentos, Padre. os desejos, os afetos. Se tem algo dentro ainda, É a bom. gente tem que abandonar isso. Porque como que a gente vai corresponder, como que a gente vai dar essa correspondência se a gente ainda tem, entende? Jesus ele já refez, beleza, tudo certo, ele já refez, mas eu preciso possuir isso, eu preciso ter os afetos, os desejos, os pensamentos, tudo que leva a Jesus, tudo que venha dele, tudo que seja unicamente dele, para que eu possa dar. E aí vai aquele ponto onde Jesus explica como que a gente vai dar um reino. A gente pega assim, que o reino se estenda, sei lá, na Inglaterra, que o reino se estende em todos os nossos irmãos do mundo inteiro. Mas aí a gente tem que já ter esse reino, a gente já tem que ter passado por esse processo. E aí vem a questão do intercâmbio de vida. E aí é onde há uma grande confusão, parece assim que eu vejo, é que as pessoas pensam que são dois. É seguir Jesus, tipo assim, entende? Não é essa fusão, é o seguir Jesus. Não, é você ser um com ele no, você no, com o seu interior, tomando o interior de Jesus e tomando o exterior. Porque se o meu interior diz uma coisa, mas o meu externo diz outra, é uma incongruência, não tem como gerar uma vida assim, uma vida divina assim. Porque Jesus ele era o mesmo tanto no interno, você entende o que eu quero dizer? Tanto no interno como no externo. E aqui a gente está falando do volume 11. Então a gente poderia muito bem citar o volume 1, por exemplo, que é justamente o livro onde é indicado que façamos esse intercalamento, né, de um com o outro. Justamente Ah, vai tomar um banho pra você jantar com ele? porque não há um intercâmbio de vida se ainda dentro da minha alma eu ainda tenho coisinhas, né? Coisinhas, como você diz na unidade Não. suprema. é Então, por isso que nós temos que deixar todos os barulhos e ficar no silêncio interior exato, para que Deus pueda falar da sua vida em nós e sim, podamos levar verdadeiramente este estado de amor para Ele, né? E poder deixar nossos pensamentos. Mas muitas vezes acontece, eu acho que muitas vezes acontece que a gente tem medo ao silêncio, porque o silêncio te fala das tuas coisas que você tem e uhum. te hace ver aquilo que precisa deixar você, Exato, né? exatamente. Então, o silêncio em nossa alma muitas vezes fica em nós com medo por Aham, isso. Mas aham, nesse silêncio a gente tem que encontrar a Deus para e- que Ele fale em nossa alma e podamos descobrir os segredos que Ele tem da sua vida. Isso é o mais importante do exatamente. silêncio interior,
que Jesus fale em nossa alma, que essas verdades cobrem vida em nosso interior, como Ele verdadeiramente quer, tá? Sim. E exatamente o que Vera vai continuar lendo agora foi exatamente o que eu acabei de falar, porque Jesus está falando aqui. Que o que o interior ele externa, você está entendendo? O que o meu interior externa, e eu tenho uma frase muito peculiar que eu sempre digo, e é uma frase mais correta que existe no mundo, é o quê? Que os olhos é o espelho da alma. Você não vê uma alma com a boca, nem com as mãos. Você não vê uma alma com o nariz. Primeiro porque você não toca na alma. Você entende? Você não toca. Então, assim, o espelho da alma é os olhos. E os meus olhos têm que estar nesse olhar de Jesus, nesse interior, nesse ato interno, como você mesmo diz, né? Do silêncio, de olhar, porque eu não vou saber o que, por exemplo, você pode chegar para mim e falar, você precisa deixar isso, mas como é que você vai saber o que é que eu tenho que deixar se eu não tenho essa coragem, como você acabou de dizer, né? Se eu não tenho essa coragem de fazer esse silêncio interior, entende? E voltar e ver aqueles espaços vazios onde eu estou colocando coisas humanas, mesmo que sejam santas, ou seja lá o que for, no lugar de Deus. Entende? Eu estou colocando ali, como uma pessoa ontem falou comigo, o interior é o lugar onde Deus quer morar. E só Ele quer morar. Então, assim, só Ele quer morar. Só Ele. Né? Então, é justamente essa questão do ato interno e externo. E temos que entender que também nossa alma se desenvolve por meio de nosso corpo. Sim. Porque você diz que não se vê nossa alma, mas sim se vê. Se Quando a vê nos gente fala, movimentos. quando a gente fala, é nossa alma que está falando. Claro. E usa a Sim, boca para ver o que tem nossa alma dentro dela, tá? sim, claro. Quando a Eu estou gente falando pensa, em sentido de externo. Externo. sim, Interno e externamente. por isso as pessoas podem olhar toda a nossa alma pelo externo de nosso corpo, porque Exato. é o refleito do que temos dentro de nós, tá? Uhum. É exatamente o que o próximo parágrafo vai falar. Ele vai deixar bem claro. Bueno, vamos a continuar con nuestra lectura entonces, Uhum. Verinha. Sim. Tudo o que o homem faz exteriormente não é outra coisa que o desabafo do seu interior. E se tanto mal se vê no exterior, o que será do interior? Tá vendo? Assim, Tá Então, vendo? justamente é isso, né? Tudo que nosso exterior, tudo que as pessoas olham de nosso exterior é um reflexo do que acontece em nosso Isso. interior, em nosso Exato. interior, Uhum. né? Exato. E ali, tudo o que acontece nesse no interior é o que a gente pode ver que é nossa alma, o que está verdadeiramente atuando, porque o corpo se move pela vontade e a vontade está em nossa alma, tá? Exato. Perfeito. Perfeitamente Então, entendido. Perfeitamente entendido. muito bom. Então, vamos continuar um pouquinho com esta leitura. assim, muito me custou refazer o interior do homem. Basta dizer que nisso empreguei a prolixidade de 30 anos. O meu pensamento, o bater do meu coração, o respiro, os desejos estavam sempre dedicados para a correr para o pensamento, o bater do coração, o respiro, o desejo do homem para repará-los, para santificá-los e para dar satisfação por eles. É Então, assim perdão, Perinha, um pouquinho. que Isto começou, né, desde sua encarnação.
esta reparação, isto que refazer ao homem, o interior do homem, começou desde a sua encarnação. Começou reparando e refazendo todos os atos de amor que a criatura lhe deve a Deus. E você se imagina a um Deus que por mais de 30 anos tive que nos refazer a Ai, cada ato de criatura? ai, Porque Deus, verdade. a gente fala, bueno, 30 anos da vida oculta de Jesus que a gente não conhece, que a gente não sabe nada, né? Que era um simples carpinteiro, né? Mas nesses 30 anos ele refaçou, Refez, refez. refez, refez tudo aquilo, todos os atos de homem, toda essa falta de amor que o homem não tive para Deus. Então, imagina todo um Deus refazendo todos esses atos de amor e que tive que como dizem vocês, bueno, usar mais de 30 anos da sua vida Uhum. para isso. É uma loucura, né? É uma loucura verdadeira, porque imagina refazer cada ato De cada de criatura. criatura, desde a primeira até a última que vai ver em nossos dias. Então, imagina tudo isso, quantos atos, quantas coisas, quantas imaginações, quantos pensamentos, quantos desejos, quantos pecados ele teve que refazer, né? É uma coisa, realmente uma coisa de loucos. E ali é onde está a verdadeira paixão. E ali é onde está o verdadeiro estado de vítima, né? E também tem uma parte interessante, porque você fala de quem não conhece, né? De quem não conhece o exterior e o interior de Jesus. E nós agora, através da divina vontade, nós estamos conhecendo. Mas Uhum. e o que é que a gente está fazendo? Eu pego para mim, primeiramente para mim, entende? O que é que eu estou fazendo? Eu estou refazendo como Jesus me chamou a fazer, porque nós todos somos almas vítimas também, que o vitimado hoje nosso é não fazer a nossa vontade, ou muitas vezes eu estou também correspondendo a o que não deveria corresponder, entende? Eu tomo para mim. Então, assim, volta aquele ponto. Para mim poder refazer os atos das criaturas, eu tenho que eu primeiro não dar esse ato, entende? Esse ato contrário, vamos dizer assim. Esse ato oposto. Né? Então, são coisas que a gente precisa realmente ter essa conscientização de profundidade. É, Assumir com profundidade, sabe? sim. Então, você imagina nesses 30 anos em os que todo um Deus permaneceu em silêncio, Sim. uma vida totalmente oculta, Uhum. reparando a cada uma das criaturas e correspondendo ao Pai, a Deus, por cada uma delas, E agora, reparando, e agora reparando, nós temos que corresponder. eh, sim, reparando e dando a glória ao Pai, reparando e dando essa correspondência ao Pai, né? Tá? Para restaurar seu amor e esse amor que todas as criaturas lhe devemos, né? Uhum. Então, E agora isso é algo também muito importante, muito importante que a gente entenda agora, que a alma que vive na divina vontade é uma alma oculta, né? Que está no silêncio. E nesse silêncio interior, ela está reparando e agora refazendo tudo como Jesus. Por uhum. isso é uma alma vítima, é uma alma vítima oculta, porque está morrendo ao querer humano para darle vida ao querer divino nela. Isso é verdadeiramente oferecer-se como uma alma vítima na divina vontade. Deixar todo o querer humano para darle vida ao querer divino e reparar e refazer por todas as criaturas, por todos nossos irmãos da humanidade. Sim? Uhum. Então, é Meninas, uma vocês coisa querem muito. perguntar alguma coisa antes que a Vera termine? Vocês estão entendendo? Estão entendendo até aqui?
Yo sí, Cintia, aunque se me Ok, complica un ok, poquito el portugués, pero sí. ok. Se não entender, Clara, qualquer coisa pede para o Paris falar espanhol aí que ele fala. Ok, Ok. gracias. Y Uhum. Sí, una cosa, París, porque, bueno, ahorita que Cintia traduzca a las muchachas, Sim. sí, porque ah, hay una lectura en el volumen 10 Há uma leitura no donde volume 10, el Señor le habla a Luisa de que ella es su paraíso en la tierra. onde o Senhor Entonces, fala a Luísa que ela é o paraíso dele na terra. y Jesús es, E es pode seguir. el, hacemos felices a Jesús E fazemos felizes a Jesus, haciendo la divina voluntad. Entonces, cuando tú amas a todo un Dios fazendo a que divina hizo vontade, quando tu todo lo amas que a todo hizo, Deus, tú amas, tú empiezas a amarlo como Él también te amó y te nós, ama a ti, nós queremos amá-lo como ele nos ama a nós. es por ¿verdad? eso que, es por eso que nosotros viviendo en la divina voluntad, nos convertimos en el paraíso de Dios y en su felicidad Ujú. continua. Uhum. Sí. ¿Sí? Uau! Entonces, Ai, y por eso ai. que a gente Es que falou de que, ujú, como tú, como tú dices, esto es una locura de amor, es Aham. porque, porque la verdad es bien grande cada verdad que pasa por tu alma. É bem ujú, Y grande primero cada tiene que, verdade que passa em nossa alma. y primero tiene que pasar en tu alma, E primeiro deve ser passado em nossa alma. porque no te puede pasar la gracia cuando tú quieras otra virtud o otra cosa, no te puede pasar, o sea, te Porque tiene que pasar não podemos ter a primero en tu graça, alma, porque senão passamos as virtudes. ¿verdad? sí, Sim. A mí me gusta también, hay un volumen, bueno, ya lo comentábamos con Ale, donde dice nuestro Señor que a la novia la viste de gemas tan hermosas. Y Ai, Clara, según, eu amei essa leitura que você disse ontem. Era até para me ter eh, mandado mensagem. Ela está falando eh, de uma leitura que ela citou ontem, que Jesus fala que nos veste como noivas. sí, ujú, y cuando pasas, va pasando, o sea, va pasando y dices tú, esta lectura, bueno, yo se la leí a mi niño y esta lectura, dice Essa mi niña, leitura la ela leu a chiquita, seu filho e a filha dela pequena. dice, yo soy la novia de Jesús, mamá. Eu sou a noiva de Jesus. Eu também já disse que eu sou a Y noiva ella de fue y Jesus. se puso un vestido. E ela colocou um vestido. Ujú. Y, Uau! y, y lo pasa más, o sea, yo digo, en su simplicidad ella lo toma así, claro, pero, pero yo lo tomo como que él me ha regalado cosas Sim. y me ha regalado su gran amor que tiene para mí y me ha regalado muchas cosas que se van infundiendo en mi alma. E Jesus vai dando a ela muitas coisas que vai fundindo em sua alma. Y esas gemas, o sea, esas gemas son preciosas, Sim. ¿verdad? Eu já tenho esse vestido, claro, e é um vestido real, viu? É um vestido hombre, de noiva real. ahora no soy vestido de novia o novio, es un Sim. vestido de luz, y ese vestido Aham, de luz verdade. é a vida na divina vontade. Vocês lembram quando Deus criou a homem e a mulher O homem e a estavam mulher. revestidos de luz, né? Aham, Totalmente cobertos de luz. Então agora a gente pode novamente revestir-se de luz e uhum, poner-se esse traje de novia, verdade. Aham, se vestir, sim? se Mas vestir. uma coisa antes de que a Natália fale um pouquinho, uma coisa que é muito importante nesta leitura. Hum, Jesús, en cada pensamiento que él tive, en cada palpitación, en cada respiración, en cada deseo, él siempre estaba haciendo correr todo aquilo aham, en nos mismos, em nós. para,
para repará-los e para refazer tudo aquilo, todos os desejos, todas as palpitações, todos os respiros, todo o obrar da homem em Deus. Então ele continuamente estava haciendo correr essa vida divina em todo isso, né? Em seus pensamentos, em suas palpitações, em seus respiros. Por isso que agora nós temos que fazer correr nosso pensamento, nossos desejos, nossa respiração, nossos pensamentos em, tá? Sim. Bueno, vamos ver que a Natália quer falar um pouquinho. Boa noite. Boa noite. Noite. É o martírio de amor, né? É o martírio de amor a essa atenção contínua a Deus. A alma, ela tem que voltar, né? O olhar dela, a atenção dela para Deus durante o dia, não só no momento que ela está lendo o livro do céu. Enfim, ela tem que manter essa atenção em Deus durante todo o seu dia. E essas renúncias, né? Essas renúncias do ser humano, renúncias de pensamento, enfim, uma série de realidades do nosso interior que tem que ser renunciadas, né? Claro que isso é um processo, mas é um martírio. Para viver, querer viver isso, é um martírio. A pessoa tem essa consciência que é o martírio por amor. Martírio por amor. Só as almas amantes de Deus é que eu creio que vão seguir esse caminho. Só as almas amantes que vão querer Sim. seguir esse caminho. Porque é o martírio diário. Diariamente a alma tem que viver esse martírio. Como Nossa Senhora fala, né? A Virgem Maria fala, né? Não É. tem martírio maior do que não dar vida a um ato humano, né? Não tem martírio maior. Ah, Então, é ter essa consciência. e é uma coisa muito interessante que ela fala, que ela diz, ainda nas coisas santas e boas, né? Nesse Sim, martírio. Porque aqui na Divina Vontade tem que morrer tudo. As coisas boas, as coisas maus, tem que estar vazia totalmente para que você possa estar cheia de Deus. Deixar estar tudo aqui. atenta a Deus, né? É, Estar atenta sim. a Deus, estar atenta à vontade querida de Deus, que eu acho Uhum. que é um ponto assim crucial, fundamental. Essa atenção à vontade querida de Deus que se dá durante o nosso dia a dia, diante daquilo que vai acontecendo conosco. E para isso precisa ter atenção, para isso precisa estar vazio, né? Não pode estar distraído com outras coisas. Então, é isso. É verdade. Por isso que temos que ter essa atenção em Deus continuamente, né? Para ficar nele continuamente e também estar morrendo continuamente a nosso querer humano. Estar nessa crucifixão contínua de nosso eu, de nosso querer humano. Não que dar mais vida ao querer humano e somente darle vida ao querer divino em nós. Mas é um martírio totalmente. É um martírio de amor, como você fala, um martírio verdadeiramente de uma alma amante de Deus. Né? É verdade. É Bueno, uma coisa importante também, ô Pares, que a gente tem que aceitar e tomar esses efeitos desses atos, né? E no aceitar esses efeitos é onde a gente adentra, né, o adestra de Jesus para que colocamos esses efeitos, né, destes atos para correspondermos à vida divina de Jesus em nós. Isso é muito importante, essa aceitação e essa certeza, né, deste crer, desses efeitos divinos numa alma vítima, né? Aquela alma que vai se colocar na divindade de Jesus
em sua humanidade na vida oculta, em Uhum. tudo que Jesus viveu e atos que ele fez por cada criatura, né, criada. E o feito, um dos efeitos principais que a alma leva para outras almas é luz, né? Sim, É uma exato, luz que renova as mentes das criaturas, renova os corações, renova as vontades, porque ela trouxe para elas essa vida divina, né? exato, Então, muito importante deixar toda essa luz, esse efeito dessa luz, para que as criaturas possam possuir esse amor e depois voltar novamente à vida de Deus verdadeiramente, né? E aí é onde as pessoas têm essas verdadeiras conversões, né, na sua vida. Ali, quando a gente exato, leva essa luz para elas, em seus atos, continuamente. com E certeza. muitas vezes as pessoas não olham que está acontecendo isto no mundo, mas está acontecendo em muitas criaturas que estavam nas trevas totalmente e que de um momento para outro têm esta nova luz e tomam essa luz. Então vem essa conversão de conhecer a Deus verdadeiramente y dejar esas trevas. Entonces nosotros tenemos que deixar toda esta luz para todas as almas. É muito importante, né? E tudo Hum, isso que hace o papel da alma vítima, tudo isso. Parece uma coisa pequena, né? Mas são muitas coisas em uma só coisa. Como Jesus fala, nós somos um só ato, mas nesse ato estão todos os atos que hemos feito, que eles han feito, tá? Então é uma loucura, não? Estar dentro de um só ato, mas estão ali todos os atos e todos os efeitos desses atos de sim, Deus. é verdade. E que agora você, Verinha, você tem na sua vida e você pode dispor deles como você quer. Pode Sim, levar luz, pode levar a sangue de Jesus, pode levar suas lágrimas, pode levar tudo aquilo que tem. Pode levar essa ressurreição contínua para as almas. Pode levar o fogo do Espírito Santo para que ardam todas as almas nesse amor divino. É uma loucura. é verdade. Sim. E no Eu Te Amo e Glória, então, só a luz perfeita de Deus. É, bueno, vamos continuar entonces. É assim como o escolho a Ele vítima para este ponto de minha vida oculta. Então, eu quero todo o seu interior unido comigo e oferecido a mim para me dar satisfação pelo interior malvado das outras criaturas. E muito o propósito, e muito a propósito, o escolho para isto, pois sendo ele sacerdote, conhece mais que os demais o interior das almas, a lama, a podridão que há dentro delas, e por Isso isto pode, é uma coisa bem interessante, porque os sacerdotes que conheceram verdadeiramente a divina vontade às horas da paixão, agora, como eles conhecem pelas confissões a podridão das almas, toda essa lama que elas têm, eles podem refazer mais facilmente todo o interior das almas, né? Porque conhecem mais profundamente todas as pobredumbres, né, que têm as almas, todos os pecados tan duros, né, muitas vezes que acontecem na vida das almas, né? E assim, por isso é que o, o propósito de um sacerdote é muito grande, não é uma coisa, porque é outro Jesus verdadeiramente, né? Outro Jesus que tem que escutar, que tem que levar o medicamento para as almas, né? Mas também agora nós levamos, estamos juntos com Ele, concorrendo com os sacerdotes, porque se está ali Jesus, também nós estamos nós. Onde está Jesus, a gente está porque está unida na divina vontade. É uma unidade total em Deus, tá?
E relembrando aqui, quando, né, comenta sobre o sacerdote que está no finalzinho, que no começo lá da leitura, Jesus está direcionando exatamente, né, ao sacerdote, né, essa fala da leitura. Así E es. por isso, e por isso pode conhecer melhor quanto me custou este meu estado de vítima, no qual quero que tome parte, e não só ele, mas também os demais que ele conhece e trata. Minha filha, diga-lhe que lhe faço uma grande graça aceitando-o como vítima, porque fazer-se vítima não é outra coisa que um segundo batismo, mas que o batismo, porque se trata de ressurgir em minha própria vida. E devendo a vítima viver comigo e de mim, me é necessário lavar de toda mancha, dando-lhe um novo batismo e reafirmá-la na graça para poder admirá-la a viver comigo. Então, Para uma coisa bem interessante é que o estado de víctima é o maior que o batismo, né? Porque nos injeta novamente em sua vida, nessa vida de Deus. O bautismo me injeta na graça, sim? Mas não me quita o que é meu, minhas paixões, minhas misérias. Não me purifica de tudo o que eu tenho, né? Somente o batismo que temos quita a espada de fogo que Deus colocou no homem para que agora tenha novamente acesso à árvore da vida, à porta aberta e poder ir a Jesus. Mas o estado de víctima, que é uma crucifixão total, é o maior bautismo que podemos ter, porque nos injerta novamente na vida divina. E isso é uma coisa incrível, né? Porque nesse estado verdadeiramente de vítima, seja nas paixões, seja nas misérias, você tem que deixar tudo o que você tem. Tem que deixar, como a gente falou, as coisas boas também. Como a Natália diz, fala Nossa Senhora, que tem que deixar tudo, tudo. Não, não é coisa que a gente tem que conservar. Tem que deixar tudo aquilo. E tudo aquilo é nossa vontade. Tudo aquilo é nosso querer divino. Nosso querer humano, perdão. Temos que deixar tudo isso para que esta vida verdadeira, esse verdadeiro bautismo nos injete novamente a Deus em nós. É uma coisa bem bonita, não? é muito importante, né, a gente ter essa beleza da divina vontade impregnada na nossa alma, né? Porque cada Uhum, momento é uma certeza absoluta de Deus a Deus em nós, né? uhum. E como um estado de vítima que este na divina vontade, como nos lava de todas nossas manchas Sim, e nos é verdade. reafirma e nos reafirma nessa vida. Porque o estado de vítima é uma crucifixão total. Você já não se pertence mais a si mesmo. Isso é uma coisa que a gente tem que entender muito bem. Você já não se pertence mais a si mesmo. Sua vida deixa de existir, essa vida humana, e agora você volta novamente ao princípio verdadeiro que é viver com Deus em você. Sim, Que esse é o verdadeiro princípio de nós. Vivir a Deus em nós. Sabe, você